Vamos conversar sobre paisagens. Eu tô tentando melhorar as minhas habilidades com paisagens há muito tempo. Mais de um ano, na verdade. E ano passado, em abril, eu na verdade até fiz um vídeo aqui no canal explicando como que eu criei esse desenho, mostrando assim um pouco da minha jornada de aprendizado de paisagem. Só que na real, eu não gostei da forma como esse desenho ficou, assim, odiei, tá? Odiei esse desenho por causa disso daqui. O que é isso? O que é isso? E desde então, eu aprendi muita coisa. Mas assim, eu resolvi colocar aqui todas as paisagens que eu já fiz. Não são todas, mas assim, uma boa parte. Pra mostrar como que foi essa jornada. Porque não tá sendo um caminho linear, tá sendo um caminho assim, cheio de reviravolta, tá? Quando eu comecei a desenhar paisagem, eu tava muito tentando fazer paisagem como se fosse assim, o meu processo normal, sabe, de desenhar um personagem, que eu coloco, assim, umas formas e tudo mais. Só que, sempre que ficava ruim, eu colocava um desfoque gaussiano e ficava pronto. Tá bom, esse aqui é 2021, tipo, ou 2022. Não tá legal, não tá legal. Isso daqui, gente, isso é do ano passado. É, de março do ano passado. E, cara, tipo, ficou uó. E aí, a gente olhar pra algo que eu fiz esse ano, exatamente hoje, na verdade, uma que eu finalizei, foi essa paisagem aqui, minha primeira paisagem com neve. E o que aconteceu durante esse tempo? Foram duas coisas. A primeira foi, eu parei de tentar pegar uma foto e fazer a foto, porque eu não tava conseguindo identificar exatamente o que eu devia simplificar. E eu passei a copiar arte. Então essa daqui é um desenho de um artista, se eu não me engano, polonês. Esqueci o nome dele, vou colocar aqui. E foi copiando o desenho dele, e eu nem terminei assim de copiar, mas copiando o desenho dele, eu consegui aprender muita coisa. E por que eu tô falando sobre copiar arte ao invés de copiar foto? Porque basicamente, quando você tá desenhando uma paisagem, ou qualquer elemento novo, coisa que você não sabe, tem duas etapas. A primeira etapa é pra você entender esse elemento, assim, ter realmente uma compreensão artística, identificar as características mais importantes para esse elemento. Então, por exemplo, como que eu vou desenhar uma árvore sem desenhar cada galho e cada folha dessa árvore? Ou como que eu vou desenhar uma rocha sem ter que fazer a luz e sombra de cada pedacinho dessa rocha? Essa é a primeira etapa, uma compreensão dos elementos. E a segunda etapa é uma tradução disso para a arte estilizada. Ou seja, o que eu tenho que simplificar mais ou simplificar menos? O que eu tenho que focar? Como que eu posso exagerar as formas para chegar num resultado mais interessante? Como que eu posso deixar uma foto de referência que, assim, mais ou menos, não é muito bonita, num desenho que fica muito bacana? Então, essas são as duas partes. E quando você copia uma arte ao invés de copiar uma foto, essa segunda etapa, né, a tradução estilizada, meio que já foi feita. Assim, na verdade, essas duas etapas já foram feitas pra você. Então, você tá aprendendo, na verdade, como simplificar elementos. Porque como que esse artista, por exemplo, simplificou várias árvores numa montanha. Então agora eu tenho que simplesmente copiar isso. Eu não tô copiando árvores numa montanha, eu tô copiando rabiscos em um canvas. Como que ele exagerou ou simplificou assim, tipo, adicionou textura na minha água. Agora isso daqui não é água. Isso daqui são rabiscos e texturas de pincel. Como é que eu posso replicar essas texturas de pincel? Faz sentido? Então, essa foi uma das primeiras partes, uma das primeiras coisas que eu fiz esse ano quando resolvi voltar a estudar paisagem. Copiar um desenho, entender um desenho. E aí, depois que eu fiz esse estudo, eu passei para este desenho. Isso aqui é uma foto que eu encontrei e eu fui direto para, né, eu desenhando essa foto. Não ficou bom. Por quê? Porque eu aprendi certas coisas com esse desenho, né? Eu aprendi como desenhar uma casa, como simplificar uma montanha com árvores, né? Mas eu não aprendi a simplificar nuvens. Eu não aprendi a fazer uma árvore que está perto da pessoa. Então, esses elementos aqui não ficaram muito bons. E, na verdade, até a casa em si não ficou muito boa, porque a perspectiva tá toda errada. E a partir desse desenho, eu falei, cara, eu tenho que voltar, dar uns passos pra trás e começar a aprender a desenhar paisagem de uma forma parecida com como eu aprendi a desenhar anatomia. Porque lá em 2019, quando eu tava tentando realmente aprender a desenhar pessoas, eu primeiro fiz vários retratos. Depois eu passei para meio corpo
e depois eu passei para corpo inteiro. Então eu fui aprendendo a desenhar pessoas pedaço por pedaço. E eu percebi que para fazer paisagens, eu também teria que fazer isso. Então, depois que eu fiz esse desenho, que eu não gostei, eu fui tentar aprender a desenhar nuvem. E eu tava inicialmente seguindo um tutorial da Lois. Ela tem um Patreon maravilhoso, cheio de tutoriais maravilhosos. Só que eu não tava conseguindo aprender com o tutorial dela. Primeiro eu fiz isso daqui e eu fiquei, gente, que nuvem, tá horrível. Aí eu fiz uma segunda, mais estilizada, mas que ainda as formas ficaram ainda piores. E aí eu resolvi fazer de novo, só que com preto e branco. E essa é uma das maiores dicas para desenhar paisagem que eu posso passar para vocês. Desenhem em preto e branco. Porque com paisagem, como você está desenhando muitos elementos, se você estiver já tentando colocar cor e aplicar luz e sombra por cima, vai ser muito difícil. Então, quando você está tentando desenhar com preto e branco e focando apenas em preto e branco, tudo que você vai tentar prestar atenção é no contraste de valores e em textura. Porque textura é extremamente importante para paisagens. Então, nesse caso, eu fiz esse desenho totalmente em preto e branco, que não demorou tanto tempo, e eu tava sim usando fotos de referência, sempre com fotos de referência. E quando eu cheguei nesse resultado, eu tava, cara, isso parece nuvem. E eu tô gostando desse resultado, tá estilizado, tem volume, tem formas geométricas bem fortes, tá legal. E aí, a partir deste desenho, que tava em preto e branco, eu usei um mapa de gradiente, que tá aqui, essa é a função. E aí, eu criei o meu próprio mapa de gradiente. E aí, eu apliquei esse mapa de gradiente nessa minha ilustração. E fiz algumas correções de cor no final. E pronto. Nunca tive que me preocupar com cor. E ficou um resultado muito melhor do que essas duas versões que eu tava tentando desenhar diretamente na cor. E aí, depois que eu fiz nuvem, eu tava pronto, ok? Eu entendi como fazer nuvem. Eu fui tentar aprender a fazer água. Da mesma forma também, seguindo primeiro tutoriais com a Lois, pra entender como que ela faz água. Eu não tava conseguindo chegar a um resultado que eu tava gostando, até porque a arte dela é muito mais assim, tem um estilo bem diferente do que eu quero fazer. Então eu fui tentar pegar outras fotos, tentar abordar de uma forma diferente. Fiz esse desenho, aí eu fiz esses estudos também. Esse daqui é um estudo de arte, então tem um desenho que eu salvei no Pinterest. E aí eu copiei a parte da praia, que eu achei que ficou muito legal. E de novo, muito mais fácil copiar arte do que copiar foto real. E também já me dá várias dicas, assim, como é que eu posso adicionar umas texturas, quais pincéis usar. E eu tô sempre, assim, pesquisando, sabe? Olhando como é que outros artistas fazem as coisas pra eu conseguir abordar isso na minha arte também. Fiz mais alguns desenhos, prestando atenção, assim, como é que eu posso simplificar. E isso tudo, assim, de uma forma relativamente rápida, tá? Então esses estudos, assim, são 1, 2 horas pra fazer uma página inteira assim. E nisso tudo, eu tô entendendo como melhorar, como fazer uns gradientes, sempre adicionando também variação de cor e tudo mais. Então, quando eu fiz essa segunda página, eu falei, pronto, tá, ok. Entendi como desenhar água, entendi como desenhar nuvem. Vamos colocar esses dois juntos e criar uma paisagem. E eu cheguei nesta paisagem. Essa paisagem, na verdade, é baseada em uma foto que eu tirei numa viagem que eu fiz em dezembro. E aí eu adicionei esse pássaro, porque eles ficavam voando na praia, assim. E, gente, assim, eu tô muito feliz. Eu não tô 100% feliz com esse desenho. Isso daqui eu ainda tô aprendendo. Não é, tipo, o ápice da minha habilidade, tá? Porque eu ainda estou aprendendo. Mas eu tô no caminho certo. Estou nessa jornada pra aprender a criar paisagens. Realmente, a única coisa que eu não gostei desse desenho foi aqui o volume dessa espuma, sabe? Eu não achei que ficou muito bom. Mas, infelizmente, a minha referência não era maravilhosa porque eu tirei essa foto e a câmera do meu celular é péssima. Então, eu não consegui dar um zoom e realmente entender muito bem como fazer essa espuma. Se eu quisesse, eu poderia ter aí pegado mais fotos de referência, mais arte como referência,
pra simplificar e ver como que outros artistas fazem, né, essa espuma de onda. Mas eu acho que assim, como a minha primeira tentativa própria, sabe, sem usar arte como referência, eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse resultado. Eu achei que deu, assim, realmente o efeito que eu queria do sol batendo, assim, na água e na areia e tudo mais. Achei que ficou top. Agora eu queria desenhar prédio. Como é que eu vou fazer prédio? Vamos uma coisa de cada vez. Uma das coisas também que eu percebi é que para paisagens urbanas, ter um esboço bom é muito importante. Para paisagem natural, não tanto. Mas paisagem urbana ajuda muito. E aí, esse desenho, eu peguei um estilo completamente diferente, né? Então, eu fiz aqui o meu esboço, eu fiz contornos bem forte. E depois eu colori. E, cara, esse desenho foi tão fácil de fazer, foi tão tranquilo de fazer, porque é um andamento tão específico, né? É um prédiozinho. Um retângulo em proporção, em perspectiva, com linhas, bem estilizado, bem mais rápido de fazer. Então, esse daqui, super divertido. E assim, entre todas as paisagens que eu tô fazendo, esse daqui é dificuldade 1 de 10. Mas aí, a partir deste desenho, quando eu falei, cara, ok, saquei, aprendi como fazer um prédio. Agora vamos fazer mais prédios. Aí eu percebi a importância, né, com esse desenho, de fazer um esboço bom. E aí eu criei este desenho aqui, que eu já compartilhei no Instagram. Esse desenho foi a partir de uma foto de referência. E o que me chamou a atenção nesse desenho, ou nessa foto, foi realmente o contraste das cores, né? A gente tem cores rosadas e quentes e as cores frias aqui. E toda essa arte pintada nesse prédio. Eu, cara, curti demais. Só que eu meio que resolvi inverter as minhas cores pra deixar o foco realmente visual, né, sendo uma coisa mais quente e mais interessante. Então eu queria realmente, eu já sabia que eu queria fazer uma luz do sol, assim, batendo de frente nesse prédio, enquanto que o resto estivesse em sombra. E aí, pra exagerar ainda mais essa sombra, eu deixei os prédios como se eles fossem tons aí mais azulados e frios. Ó, deixa eu mostrar, na verdade, esse processo, porque eu fiz o meu esboço, e aí eu limpei o meu esboço exatamente com a mesma técnica do meu desenho do motel, passando a caneta por cima. E aí, depois que eu passei a caneta preto e branco, e aí eu coloquei as minhas cores, experimentando com diferentes cores. E aí, a partir disso, né, que eu tô experimentando diferentes cores, eu coloquei aqui no topo, né, rapidinho. Essa vai ser a minha paleta de cores. Então, agora vamos limpar isso. E aí, aqui, na versão em preto e branco, eu tô experimentando com luz. Ao invés de ficar confusa ou trabalhando demais, assim, na versão final, eu vou experimentar com luz e sombra na versão em preto e branco pra ver o que eu gosto. Então, inicialmente, eu tava pensando que seria um raio de sol batendo, assim, nessa direção. Só que não tava fazendo muito sentido e depois eu mudei isso. Mas aqui eu vou pintando, demora muito tempo, blá, 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 detalhes e pá. Finalmente eu termino. E aí, nesse caso, eu adicionei um banco, adicionei, assim, essa bicicleta. E aqui, bem aqui, eu falei pronto, acabou. Mas não parecia que tava pronto. Isso é uma das coisas também que eu tô prestando atenção com paisagem. Às vezes eu termino a paisagem e me demora, assim, um dia e meio pra eu perceber o que tá faltando. E nesse caso, eu achei que tava faltando um verde, sabe? Tava, tipo, muito morto. Aí eu vi aqui com a minha caneta, adicionei detalhes assim, realmente esboçando por cima do meu desenho final. Adicionei essas árvores, tá, pronto, vamos desenhar. Aí eu fui adicionando esses detalhes finais, as minhas árvores, e aí, no fim, ficou esse resultado aqui que vocês veem. Depois disso, eu ainda tenho, assim, alguns desenhos aqui em cima que eu meio que comecei e nunca terminei. Bola pra frente, eu fui fazer outro desenho. E esse daqui é de um farol. Esse desenho, de novo, é baseado em foto de referência. Na verdade, eu coloquei várias fotos de referência.
A minha foto de referência original é essa daqui de baixo. Só que eu queria modificar a iluminação, eu queria modificar a proporção, né? E não ficar tão angulosa. Eu pensei em fazer talvez horizontal, meio que um cartão postal ao invés dessa versão vertical. E aí eu encontrei outras fotos, né? Essas 3 fotos aqui, na verdade, são do mesmo farol. Se brincar, até essa daqui também é do mesmo farol. Todas essas aqui. E essa daqui é diferente. E aí, vamos passar para todos os passos que eu já conversei, né? Essa daqui, na verdade, como o desenho é muito simples, é só uma casinha com o farol, eu deixei o esboço desse jeito, tá? Um esboço bem grosseiro, não limpei. Porque eu já sabia que não tava usando um pincel pra pintar como eu fiz das outras formas. Eu estaria usando a minha ferramenta de seleção manual pra pintar. Então, se você ver aqui o farol, você vê o tanto que essas linhas ficam retas e também meio que estilizadas. Eu faço isso com a camada de seleção, com a ferramenta de seleção manual. Pra fazer isso, é muito simples. É só você clicar. Pronto. É assim. Eu coloquei o oceano, coloquei o céu, coloquei a grama, a terra. Esse daqui é uma camada que tá como se fosse, assim, uma neblina, só que não é neblina, né? Tipo, é assim, a espuma do oceano, sabe? É ar, assim, é a perspectiva atmosférica. A minha casinha aqui, coloquei uma grama, e aí detalhes, né? É detalhe. Ficou assim, depois de todas as minhas cores estarem prontas, o desenho tava assim. E nesse caso, você consegue perceber claramente que eu já fiz estudo de céu, eu já desenhei elementos urbanos, né? Então, uma casinha, um farol, já desenhei. Mas vegetação, eu ainda não fiz esse estudo de vegetação, por isso que tá tão o ó do borogodó. Mas assim, como o foco do desenho é o farol, e assim, a casinha, né, perto do farol, eu meio que não me importei tanto que a vegetação tá correta. Mas eu sei que daqui, assim, sei lá, vamos dizer, 6 meses, depois que eu já fiz estudos de todos esses elementos, eu vou olhar pra isso daqui e ficar, gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei, tá? E aí, depois que eu fiz tudo isso, eu fui adicionar os meus efeitos, né? Então, vamos lá. Colocar primeiro a minha camada de sombra, porque eu tava pensando que o sol estaria vindo daqui, tipo, de trás. Então, você vai ter a sombra aqui no farol e a sombra projetada na casinha. Coloquei a minha luz batendo do sol. Depois que eu fiz isso, eu percebi que, a minha casa não dá pra ver exatamente, que não tem muito contraste entre esse lado da casa com a frente da casa. Então, eu adicionei mais uma camada de sombra. E aí, por fim, como um toque final, eu adicionei uma outra camada em sobrepor, só com um aerógrafo suave bem grande aqui, pra dar esse efeito no céu. E fica bem legal. Fiz esse desenho hoje. Tô bem feliz com este desenho. E eu quero mostrar pra vocês exatamente como é que eu cheguei aqui. Vários desses passos eu já mencionei pelo vídeo, mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Juntar tudo ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu fiz foi essas miniaturas. Calma, deixa eu colocar aqui. Foram essas miniaturas porque, na verdade, eu estava olhando várias referências diferentes. Essas 4 referências de cima foram fotos que eu tirei semana passada. E aqui embaixo são referências que eu peguei na internet. Na verdade, esses 2 aqui são referências artísticas. Essa daqui, gente, eu amei. Eu vi essa tela pessoalmente semana passada e eu fiquei apaixonada com essas cores. Só que quando eu desenhei, eu comecei a fazer esses esboços, eu tava pensando assim, qual esboço fica mais interessante, sabe? Como um estudo, assim, inicial de neve. Quando eu resolvi fazer esse desenho, eu também percebi que eu não sei desenhar árvore. Nunca fiz neve, nunca fiz montanha rochosa e nunca fiz árvore por perto, tipo, de perto, sabe? Então, eu passei, assim, 1 minuto. Gente, foi 1 minuto pra fazer esse esboço aqui dessas 2 árvores. Só pra entender exatamente, assim, quais são os ângulos, quais são as formas da árvore. Eu pego o meu esboço inicial da minha miniatura, expando ele aqui. Expando?
Acho que isso não é uma palavra. Aumento aqui na minha tela, limpo um pouquinho o esboço, mas você percebe que eu não tô fazendo um esboço super detalhado, porque é uma paisagem natural. Vou passar pro preto e branco, já que eu não sei fazer realmente uma rocha, para eu não ter que me preocupar tanto com as minhas cores ainda. Vamos só ver o que é claro, o que é escuro aqui. Vou adicionar o branco aqui pra neve, pra ver como é que fica. E aí uma coisa também que, não sei se vocês perceberam nessa foto, é que você tem essa neblina vindo de baixo para cima, que tá basicamente escondendo toda a parte de baixo da minha montanha. Então, vamos adicionar isso também. E deixar mais claro ainda aqui o topo da montanha. Depois que eu fiz isso tudo em preto e branco, eu adicionei uma camada por cima de todo o meu desenho, na camada no modo cor. Então, com esse meu desenho preto e branco, eu adiciono uma camada no modo cor. E aí, a camada no modo cor, deixa eu colocar aqui no modo normal, pra você ver como que ela aparece. É isso. É isso. Essas são as cores. Porque quando essa camada fica no modo de cor, basicamente, e tá por cima de algo que tá em preto e branco, vai mudar a cor desse preto e branco. E aí, de uma forma muito rápida, tudo isso assim demora no máximo 1 hora. Eu já consigo ver como que o meu desenho vai ficar mais ou menos no fim. Então, essa é uma forma ótima de eu meio que ter um mapa, sabe? Então, esse daqui agora vai ser um mapa da minha ilustração. Eu só vou colocar isso daqui no ladinho e começar do zero com paciência. Mas agora eu não preciso de ficar me preocupando como é que as coisas vão ficar. Coloquei aqui as minhas cores. Tá, vamos agora limpar. Coloquei o meu desenho aqui. Fiz o meu céu. Fiz o meu chão. Fui fazer minha rocha. Então, inicialmente, eu coloquei a cor roxa aqui na minha rocha, né? Porque eu tava usando o meu desenho aqui como a minha referência. Só que aí eu me lembrei que dos meus estudos de nuvem, né? Quando as coisas são complicadas e complexas e tem textura demais, vamos fazer em preto e branco primeiro. Então eu coloquei o branco, e também porque, né, é neve, né? Então a neve já é branca. E aí com a minha ferramenta de seleção, no modo manual, fiz essas formas aleatórias e abstratas. Gente, eu nem tava olhando realmente muito aqui, sabe? Eu olhava uma forma, ok, peguei mais ou menos. Mas eu fui fazendo isso e fui assim, na meditação, né? Não tem assim muita lógica, não. E aí, às vezes, eu selecionava áreas e aí, ao invés de pintar, eu usava o meu pincel de ruído e alguns outros pincéis texturizados só para adicionar um pouquinho mais de variação de textura. Então, você consegue ver aqui que tem bastante ruído. Tem alguns pincéis que são riscos. E eu vou adicionando. Quando eu cheguei mais ou menos nesse ponto aqui, eu percebi, tá, ok, gostei, tá meio que parecendo uma rocha, se você abstrair um pouco, vamos adicionar um pouquinho de variação de cor. Variação de cor é super importante quando você tá desenhando paisagem, porque as coisas no mundo real dificilmente têm apenas uma cor. E isso é algo que eu aprendi com aquele meu primeiro estudo de arte, daquele artista polandês que eu mostrei. Então, adicione variação de cor. Nesse caso, eu adicionei tons mais escuros, tons indo um pouquinho mais para azul, um pouquinho mais para amarelo. Então, assim, você não percebe muito a variação de cor em si, você percebe a variação de valor, né, do claro e escuro. Mas, sabe o que tá aqui? E que tudo isso junto dá, assim, uma aparência um pouquinho mais interessante. Depois que eu fiz isso, eu adicionei essa minha neblina aqui por cima, coloquei uma camada no topo da minha montanha, tudo isso como camada de recorte na minha montanha. No modo de sobrepor, pra colocar aí o meu pôr do sol, né, a minha luz do sol. Fui apagando as áreas que não teriam a luz batendo, né? Então você vê aqui que a gente tem sombras bem arroxoadas e azuladas na minha montanha, porque, né, são camadas da montanha que estão fazendo essas sombras. Reforcei essas minhas sombras para dar um pouco mais de contraste e fui trabalhando, assim, aos poucos, sabe? Uma coisa que eu percebi é que a camada de sobrepor não tava dando a mesma cor, a cor tá bem fraquinha aqui comparada com aqui, porque neve, né, a luz na vida real não
se comporta da mesma forma como as nossas camadas aqui no Procreate, né? Então, na verdade, o que eu tive que fazer depois eu tive que duplicar a minha camada de sobrepor e fazer uma delas ser uma camada de cor e outra de sobrepor, porque aí a gente reforça um pouquinho mais as cores e não fica assim tão clarinho. E outra coisa também que eu fiz foi fazer essa variação de cor aqui também na minha luz. Você percebe, né, que aqui no topo é mais claro do que aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem um roxo, um rosa. E enquanto que onde o sol tá batendo bem diretamente, é quase como um amarelinho bem claro. Então aqui eu tenho um pouco de vermelho, eu tenho rosa, eu tenho amarelo, eu tenho um pouco de branco até, eu tenho azul. Então, sempre trazendo essa variação de cor. E a mesma coisa também você vai perceber nas minhas árvores, que são triângulos. Cara, são literalmente triângulos que eu faço com a minha ferramenta de seleção manual. Pego um pincel qualquer e faço uns rabiscos brancos por cima. E aí, eu adiciono um pouquinho de amarelo clarinho e um pouquinho de azul mais escuro, assim, nos lados, pra dar essa pequena ilusão, né, de luz e sombra. Então aqui, por exemplo, é um ótimo exemplo. Mas para essa minha árvore aqui, que é a minha árvore principal, aí eu passei um pouquinho mais de tempo realmente trabalhando na neve dela. Não é assim uma coisa espetacular, mas dá ilusão, sabe? Então, basicamente aqui, eu tava num ponto bom, sabe? Um ponto tipo, ok, entendi, cheguei. Só que eu achei que tava faltando alguma coisa nesse desenho. Tem esse espaço aqui no meio, que é um espaço muito vazio. Não tem nenhuma árvore, não tem muito interesse, não tem nada, sabe? Nada. E aí o que eu resolvi então fazer foi... Bom, primeiro eu tentei colocar a nuvem aqui pra meio que emoldurar a minha montanha. Mas eu não gostei de como essas nuvens ficaram. Aí depois que eu tirei as nuvens, voltei, né? Ok, a gente tá de novo nesse espaço vazio. Resolvi retirar essa metade, esse meio aqui da minha cerca e colocar um caminhozinho, sabe? E aí o caminhozinho, eu tava assim, olhando essa imagem com uma referência bem de leve, porque também, de novo, a iluminação tá completamente diferente. E esse daqui, gente, foi só o meu pincel Inca, que é um pincel de fábrica do Procreate. E na fé, sabe? Não tinha, exatamente como eu fiz aqui com a minha montanha, não tinha muita lógica que não. Foi só assim, foi indo, se você dá um zoom. Não fica bom, se você olhar de longe, fica ok. E é isso, né? Na fé. Eu coloquei aqui uma plaquinha, né, de propriedade privada. Inicialmente eu coloquei amarelo, e aí esse amarelo fica meio que, tipo, cheguei demais nessa imagem. Aí eu resolvi mudar pra ser uma plaquinha branca, que na verdade é mais comum, com um pouquinho de vermelho. Que aí fica meio que no mesmo tom de cor. Eu cheguei a este resultado. E eu acho que esse desenho junta basicamente tudo que eu tava falando durante esse vídeo. Ter um esboço, fazer a variação de cor, trabalhar nos detalhes visuais, né? Então no foco visual, que nesse caso é a nossa montanha, por mais tempo do que em itens que não são tão importantes, como as nossas arvorezinhas, como caminho, coisa assim. Usar preto e branco para as coisas que a gente não sabe fazer, tentar simplificar, olhar como outras pessoas desenham esses mesmos elementos, e voltar, né, fazer o desenho, dar um passo para trás, passar um tempo, observar o que tá faltando, o que fica melhor. E aí aqui também, eu fiz o caminho, como também adicionei mais árvores para esse espaço não ficar tão vazio. E é assim, é uma coisa de cada vez, indo aos poucos. E eu não quero terminar esse vídeo sem dar aí mais recursos para vocês aprenderem, se vocês quiserem aprender. Um curso que me ajudou horrores foi o curso da Izzy Burton. A Izzy Burton é uma artista maravilhosa. Eu amo a arte dela. Ela é muito talentosa. E ela tem um curso na Doméstica que é como desenhar paisagens. E não apenas como desenhar paisagens, mas como desenhar paisagens que são, assim, cinematográficas. Ou seja, que realmente parece que você tá vendo um filme, que é o que eu amo. E, na verdade, exatamente, é esse o desenho. Esse é o desenho que ela vai, fazer completo no curso da Doméstica. São, assim, gente, são muitas e muitas e muitas horas nesse desenho. Mas eu aprendi muita coisa. Tipo, tudo que eu aprendi, praticamente, metade, 80% do que eu aprendi sobre paisagem foi a partir do curso dela
na doméstica. Eu recomendo demais. E eu tô sempre voltando nesse curso pra ver os recursos que ela tem por lá também. É isso. É tudo isso que eu sei por enquanto de paisagem. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Tchau!